Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 29 de abril, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 17 ao capítulo 19, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Estabelecido o reinado de Josafá, em lugar de Asa reinou seu filho Josafá. Ontem nós falamos sobre o reinado de Asa, né? Ele nos ensinou muito que não basta começar bem, precisa terminar bem, não é? Asa começou muito bem, mas se perdeu no decorrer da sua caminhada e no momento da sua morte, ele não recorreu ao Senhor, né? Em contrapartida, Josafá, né, se fortificou contra Israel. Ele pôs tropa em todas as cidades fortificadas de Judá, estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi e não procurou os Balaíns, que eram os deuses, né? Muito adorado naquela época, né? E nós podemos ver que Josafá se opôs a adoradores de Balaíns. Antes procurou a Deus do seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reinado nas suas mãos e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas, glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou dos altos os postes ídolos de Judá. Olha que coisa extraordinária, né? Ousado. Josafá foi ousado em seguir o caminho do Senhor. No 3º ano do seu reinado, enviou ele seus príncipes Ben-Aiu, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles, levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tode-Adonias, e estes levitas, o sacerdote Elisama e Jeorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá, ensinando ao povo. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá. Prata, tributo, também arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, 7.700 bode. Josafá se engrandeceu em extremo continuadamente e edificou fortalezas e cidades armazém em Judá. Empreendeu muita obra na cidade de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Este é o número deles segundo as suas famílias em Judá. Eram capitães de 1.000, chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes. Depois dele, o capitão Joanã, e com ele 280.000. Depois, Amazias, filho de Zic, que voluntariamente se ofereceu a serviço do Senhor, e às suas ordens 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 armado de arco e escudo. Depois dele, Josadabe, com 180.000 armados para a guerra. Estavam estes no serviço do rei, afora que os reis tinham posto nas cidades fortificadas por todo Judá. E aí, no capítulo 18, nós temos a aliança de Josafá. Sabe com quem? Acabe.
Tinha Josafá riqueza, glória em abundância. Aparentou-se com Acabe. Então, ou seja, olha aqui, Reino Norte e Reino Sul se aparentando, tendo parentesco entre eles. Ao cabo de alguns anos, foi ter Acabe em Samaria. Acabe matou ovelha, bois em abundância, para ele e para o povo que viera com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Acabe, o rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote-Gileade? E respondeu Josafá: serei como tu és, meu povo como teu povo, iremos contigo à batalha. Então, Acabe, muito sábio, sabendo que Deus era com Josafá, que se tornou poderoso em riquezas, né? Em comando e bélico, ele tinha muita gente ao seu comando, prontos para a guerra, como nós acabamos de ver. Então, Acabe, de olho em tudo isso, chama Josafá, que se tornou parente dele, para que fosse unir forças contra o inimigo, né? E aí nós vamos ver, né? Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhe disse: iremos à peleja contra Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? Ou seja, né? Ó, profeta, vamos ver qual é o conselho para nós. Vamos para a guerra ou não vamos? Sobe, porque Deus as entregará na tua mão, ó rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para que o consultemos. Ou seja, Josafá tinha o temor de Deus. Então ele não sentiu segurança naqueles 400 profetas que estava dizendo para o rei Acabe: não, vá para a guerra porque o Senhor é contigo, né? E Josafá sentiu a necessidade de consultar a Deus, que tivesse alguém, né, que fosse íntimo de Deus e trouxesse a resposta do coração de Deus, né? E respondeu o rei de Israel a Josafá: ainda para que possamos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou os oficiais e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido trajes reais, numa eira, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante dele. Zedequias, filho de Canás, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, como este escorneará os sírios até ao todo consumirmos. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote-Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas tuas mãos. E o mensageiro que fora chamar Micaías falou, dizendo: eis que a palavra do profeta, a uma voz, prediz coisas boas para ti, ó rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. Fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, assim eu falarei. E vindo ele ao rei, lhe perguntou Micaías: iremos a Ramote-Gileade para pelejar ou deixarei de ir? Respondeu: sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei disse: quantas vezes te consultarei? Conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: este não tem dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse que ele não profetiza nada de bom ao meu respeito?
Mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. E perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramate Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu o espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu-lhe ele: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas, disse o Senhor. Tu o enganarás e ainda prevalecerá. Sai e faze-o assim. Disse o Senhor que pôs um espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas. O Senhor falou o que é mal para ti. Então Zedequias, filho de Kenaz, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara, em câmara para te esconder. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e disse: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai com escassez de pão e água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor a verdade por mim. Disse Mai: ouvi isto todos os povos. E aí nós vamos ver a morte de Acabe, como foi profetizado por Micaías. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traze as tuas vestes reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na batalha. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães de seus carros, dizendo: não pelejarás nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a eles se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Vendo os capitães do carro que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem, olhe só, esteou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel entre as juntas da sua armadura. E disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do embate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se reinha naquele dia, quando o rei segurou-se a si mesmo ao pé do carro defronte dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol ele morreu, né? E aí nós vamos ver que o profeta Jeú vai repreender Josafá, né, por este ato que Josafá fez. E Deus vai poupar por misericórdia a vida de Josafá. Então Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. E o profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira do Senhor. Boas coisas contigo se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. E habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo, desde Besterda até a terra montanhosa de Efraim, e fez com que ele se tornasse o Senhor, o Deus dos seus pais. Estabeleceu juízes, disse ao juiz: vês o que fazei, porque não julgais da parte de homens, sim da parte do Senhor. E no julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça e nem parcialidade,
nem aceite suborno, né? Então, olha só, o coração de Josafá era reto, e quando ele foi ajudar Acabe, porque eles tinham parentesco, Deus o repreendeu, né? Por ajudar Acabe, por ajudar e amar um perverso que aborrecia o Senhor. Foi essa a afirmação que Deus fala para Josafá em relação a Acabe, né? E aí nós vamos ver que deu-lhe ordem dizendo: andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza do coração. Essa foi a ordem que Josafá deu, sabe a quem? Aos juízes que ele escolheu para estar sobre o povo, né? Então, toda vez que vier a vós outros sentença contestada de vossos irmãos que habitai nas cidades, entre sangue e sangue, lei e mandamento, estatuto. E aí ele dá ordem, né? Os que não se façam culpados para com o Senhor, para que não venha a ira sobre vós e sobre os teus irmãos, fazei assim e não vos torneis culpado. Então, né, ele admoesta os juízes a agir de acordo com o preceito de Deus, não aceitando suborno, né, não fazendo por parcialidade, sendo imparciais no seu julgamento, porque Deus estava vendo todas as coisas, né? E aí, Amazias, o sumo sacerdote, presidia as coisas que dizem respeito ao Senhor. Zedaías, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, nas que diziam a respeito das coisas do rei. Também levitas eram oficiais que estavam à disposição, né? E a ordem era ser de fortes para cumprirem o que o Senhor disse, e seja bom, né? Então eram as ordenanças que Josafá tinha para o povo que estava sob o seu comando. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos, sabe, servir a Ti com inteireza do coração. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.